Eu me chamo Rafael, eu sou do time de comunicação da Seven Migration e hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre a novidade sobre o caminho da residência permanente por meio dos vistos de sponsor, em especial sobre as novidades do 482, que pode te levar ao PR em até 2 anos. Hoje eu vou estar aqui com o nosso diretor e agente de imigração, Cláudio Garzini. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dar um tempinho, eu vou chamar o Cláudio para ele se juntar a gente, tá bom? Só um momento, vamos juntar o Cláudio aqui. Vamos chamar o Cláudio. Enquanto isso, de onde vocês estão falando, gente? Um momento, o Cláudio já vai entrar. Aqui, vamos lá. Nos preparando para essa live. Temos bastante assunto hoje para falar. Oi, Oi, Cláudio, tudo bom? Tá me ouvindo? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Acho que o Cláudio travou. eu acho que eu agora voltei. Voltei? Você voltou. Seu fone está funcionando dessa vez? Dessa vez sim. Eu tive que sair para conectar, porque ele sempre desconecta quando eu entro live. Maravilhoso. Não sei o que acontece aqui com a tecnologia daqui da região. Perfeito. Pessoal, o pessoal já está perguntando. Sim, a live vai ficar salva. A gente vai disponibilizar em todos os nossos canais, no YouTube, Facebook, tudo mais, porque acho que é um assunto muito importante que o pessoal tem muita dúvida, né? Já está com uma audiência Sim. interessante. Vamos começar então, Cláudio? Está pronto? Vamos começar, pronto, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar bem do começo mesmo, para o pessoal entender um pouco mais sobre o assunto. Primeiramente, Cláudio, me diz o que é esse tal de visto de sponsor. E aí, falando em geral mesmo, Legal. as pessoas têm muita dúvida Sim. sobre o assunto. É, bacana, é bom a gente começar na base, né? Eu sempre que eu faço uma consulta com alguém, eu tento esclarecer. Como que a gente chega na residência permanente? Através dos nossos skills. A gente tem normalmente dois caminhos a traçar. Ou a gente vai através do sistema de pontuação, nomeação estadual, convite, que é o General Skill Migration, né? Onde a gente tenta fazer um processo de forma mais independente possível, apesar que independente não existe, a gente sempre depende de alguma coisa, convite, nota de inglês, pontuação, concorrência, né? Se a gente não vai por esse sistema de convites e pontuações, a gente tem que. Existe um outro caminho que é através do visto de trabalho. Então, o sponsor, naturalmente, nada mais é do que um visto de trabalho, onde você é patrocinado por uma empresa para trabalhar aqui na Austrália numa ocupação em demanda, né? Então, sempre que você está na Austrália, você tem que estar na Austrália por um propósito. Você não pode estar na Austrália só porque você quer. A Austrália só deixa você ficar aqui se você tiver um propósito. Esse propósito pode ser turismo, no qual você vai pegar um visto de turista. Esse propósito pode ser estudo, e aí você vai pegar um visto de estudante. Ou esse propósito pode ser trabalho, né? Onde naturalmente você vai estar trabalhando em alguma ocupação que a Austrália precisa e tem uma demanda no país. Então, enquanto a gente está nas categorias de visto temporárias, o visto de sponsor se encaixa nessa questão do trabalho. Entendi. Mas me diz uma coisa, todos os vistos de sponsor são iguais, temos tipos diferentes? Como é que funciona? Acho que para muita gente é um grande mistério essa salada de número da imigração australiana. É Sim, 494, é 482? sim. São três vistos de sponsor, mas na verdade não são os mais comuns, são os únicos, três vistos de trabalho, né? É o 482, o 494, que é o regional, e o 186, que é o permanente. O número que as pessoas precisam pensar, né, logo de cara, quando pensa num visto de sponsor, é o 482. Né? Porque o 482 normalmente é a porta de entrada para o visto permanente. O 186 é a consequência dele, né, o caminho à residência permanente, normalmente para quem já está no 482, e o 494 são para algumas pessoas que estão na área regional, dependendo por alguma razão, não acabaram indo para o 482. Mas o visto de sponsor, quando a gente fala visto de sponsor, as pessoas têm que ter o visto 482, que é o mais comum e é o que a gente mais vai conversar hoje, né? Que é o visto onde a maioria das empresas, se você perguntar para qualquer empresa sobre sponsor, eles automaticamente já vão pensar no 482, se eles conhecerem alguma coisa sobre visto de sponsor, né? 482 que antigamente era o 457, né?
mudou o número, então mudaram algumas características de 5 anos para cá, mas é o visto padrão do visto de sponsor, pensando que o 186 vai ser a consequência se você se classificar para fazer essa transição para o permanente. Entendi. E então, já que a gente chegou nessa parte do 482, vamos lá. Qual que é a grande novidade do 482? Acho que essa é a grande dúvida de todo mundo nesse momento. O que que a imigração anunciou esses dias? Então, na verdade é engraçado porque, assim, claro, como a gente menciona, né, a gente sempre pensa no 482 como a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa no visto de sponsor. Mas, na verdade, a grande maioria das mudanças não são propriamente no 482, e sim no 186, que é o caminho para quem está no 482 para chegar à residência permanente. Há 5, 6 anos atrás, a imigração fez uma série de mudanças quando ela transitou do 457 para o 482, onde ela falou, olha aqui, essas pessoas aqui que estão nessa lista vão poder aplicar para o visto permanente, essas aqui não, essas aqui só estão temporariamente no país, elas vão ter que vir aqui, cumprir o seu período de trabalho, depois elas não vão ter um caminho para a residência permanente. Isso foi há 5, 6 anos atrás, então sempre quando as pessoas estavam no visto de trabalho de curto prazo, a gente tinha que tentar achar outras soluções de visto para essa pessoa, né? E é uma coisa que o que vai entrar agora no dia 25 de novembro é uma coisa que a gente já está sabendo desde aí do primeiro semestre, né, que a imigração já tinha anunciado, que eles não querem mais pessoas aqui num visto 482 sem uma perspectiva de virar residente permanente. Então, a partir do dia 25 de novembro, todo mundo que está no visto 482 vai poder aplicar para o 186, tá? Sem exceção. Então não existe mais esse negócio de, tá, mas você está no 482, você está no curto prazo, você está no longo prazo, você está na regional? Não, todo mundo que está no visto 482 vai poder fazer essa transição para o 186, o que não acontecia até agora. Outra mudança muito importante, né, lá há 5, 6 anos atrás, a imigração aumentou o período dessa transição entre o 482 para o 186. Eram 2 anos, eles aumentaram para 3, então a pessoa tinha que ficar 3 anos no visto 482 para depois poder fazer a transição para o permanente. E a imigração está revertendo isso, voltando para 2 anos. Então hoje, qualquer ocupação, né, qualquer pessoa que está no visto 482 vai poder fazer a transição para o visto permanente 86 depois de 2 anos e não mais 3, como era até então. Entendi. São essas duas básicas mudanças que estão entrando agora, que já eram anunciadas, a gente já está contando com isso faz tempo, né? Mas tem um detalhezinho ou outro ali de mudanças que vão entrar. Por exemplo, quem estava no 482 só podia fazer uma renovação de 482 dentro da Austrália se tivesse no prazo, agora não vai ter mais limite. Mas essas coisas não são assim, muito relevantes, porque a grande maioria vai conseguir chegar na residência permanente depois de 2 anos, de qualquer forma. Entendi. E para quando vai começar a valer? Assim, a partir de quando eu consigo, por exemplo, meus 2 anos, eu estou no 482 e eu vou completar 2 anos tal dia. A partir de quando eu começo a aplicar? Ser elegível a aplicar? Então, é elegível aplicar quando você completar 2 anos de trabalho, a partir do dia 25 de novembro. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que estão já muito próximas de completar 2 anos no visto 482, assim que completar 2 anos de emprego, elas vão poder fazer a transição para o 186, desde que, lógico, que cumpra todos os seus critérios do visto permanente, que são diferentes do 482. Então, a partir do 25 de novembro, entra a legislação em vigor, que era uma coisa que a gente já esperava. A gente só não sabia a data exata. Mas não muda o fato que a pessoa primeiro vai ter que cumprir 2 anos com o mesmo empregador no visto 482 e outra teste de inglês, todos os critérios do 186, que são diferentes do 482, ela vai ter que cumprir para ser elegível. Entendi. E quanto tempo em média demora assim para esse processo de aplicação? Isso mais pensando em quem vai completar 2 anos muito em breve, para também não contar com isso muito cedo ou muito tarde. Quanto tempo mais ou menos leva? Isso, a gente não pode submeter a aplicação antes dos 2 anos. Né? Não pode pensar, bom, mas eu vou completar 2 anos daqui 2 meses, né? Demora mais ou menos uns 2 meses, então já vou aplicar já.
não vai dar certo, vai dar errado, vai ser negado. Então a gente precisa, primeiro precisa programar para preparar uma aplicação, que um mês, 2 meses, normalmente é o que demora para preparar uma aplicação de 186, né? E aí quando a pessoa completar os 2 anos, aí a gente pode submeter essa aplicação. Uma vez com o 186 submetido, o tempo pode variar muito, né? Não dá para falar quanto tempo vai demorar, Uhum. porque a Austrália tem certas prioridades. Então, dependendo da sua ocupação, dependendo do seu empregador, dependendo de onde você está, você recebe uma alocação de prioridade ou não. Então, tem visto que sai em 6 meses, tem visto que sai em 1 ano e pouco, Entendi. né? Então, depois da submissão da aplicação, pode variar bastante, mas de qualquer forma, ninguém pode aplicar antes de completar 2 anos de trabalho e é importante só, muitas vezes as pessoas acabam tendo dúvida, né? 2 anos com o mesmo empregador, tá? Isso não vai mudar, isso sempre foi. Então, se a pessoa trocou de trabalho no meio do caminho, esses 2 anos começam a contar do zero. Entendi. Não, perfeito. Essa foi a pergunta que mais surgiu até agora, né? Do pessoal É, falar. Vamos falar um pouquinho dos requisitos, então. Por exemplo, para quem assim, ainda não está nesse visto. A gente vai chegar logo, logo em quem está nesse visto, mas a gente quer uhum. começar com a base. Para quem ainda não está nesse visto. Cheguei na Austrália, estou aqui estudando, comecei a trabalhar, a empresa fala assim, pô, não quero que você vá embora, ou você está no visto estudante, eu quero que você trabalhe mais horas. O que a empresa precisa ter para ser elegível para me sponsorar? Primeiro vamos com a parte da empresa, depois vamos com a parte das pessoas. Nossa, isso daí é a pergunta uma das mais frequentes, né? Porque as pessoas têm esse mito que a empresa tem que ter um mínimo de funcionários, tem que ter um faturamento mínimo, tem que ter um tempo de existência mínimo. Nada disso faz sentido, nada disso está na legislação. Não existe nenhuma exigência que a empresa tem que ter um faturamento mínimo, a não ser para certas exceções, existem ocupações onde existem um requerimento extra, mas na legislação do VIS 482 não tem nada que fala, olha, só vai poder se for assim. Tá? O que a empresa em si, o que ela precisa ser, o que ela precisa ter para ser elegível a patrocinar alguém? Primeiro, ela tem que estar operando na Austrália, né? Ela tem que estar movimentando dinheiro, ela tem que estar vendendo produtos ou serviços, né? Isso é um dos requerimentos. E ela tem que estar fazendo tudo isso de forma legal. Tem que estar pagando seus impostos, tem que estar, não pode estar devendo para o HO, né? Não pode estar com processo na justiça, processo trabalhista. Então, se ela está com tudo legalzinho, bonitinho, né? A empresa ela pode patrocinar alguém. Agora, tem que ver os requerimentos da posição, como a gente vai encaixar. Né? Porque assim, a empresa, eu olho uma empresa, essa empresa pode patrocinar? Eu vou, logo de cara eu vou falar, ela pode. Olha, se ela está trading, ela está movimentando dinheiro, ela está vendendo produtos, ela está tendo faturamento, ela está pagando seus impostos, tá tudo certinho, ela pode. Agora, vamos supor, vamos pegar um restaurante. O restaurante pode patrocinar? Pode. O restaurante pode patrocinar um engenheiro? Não. Então não é a questão da empresa em si. O restaurante ele pode patrocinar sem problema nenhum. O restaurante não pode patrocinar um engenheiro, porque não faz sentido. A posição tem que ser genuína. Né? E também eles vão avaliar a genuidade da posição, eles vão avaliar o salário, se o salário está fazendo sentido com o que o mercado paga. E eles também vão avaliar se realmente essa posição não está sendo criada para beneficiar o aplicante, ou se de repente teria um outro australiano que está perdendo emprego para esse estrangeiro tomar, né? Então a questão não é o business em si ser elegível, e sim, lógico, o business é elegível também, mas o critério de elegibilidade de um business é muito simples, porém é como a gente encaixa uma posição naquele business. Então tem muita gente que muitas vezes, né, chega na Austrália, começa a arranjar um trabalho, começa a trabalhar, e aí chega e fala, olha, meu empregador quer me patrocinar, ele pode? Primeira coisa que eu tenho que falar, tá, mas o que você faz lá? Né? Porque eu posso olhar o business e posso falar, não, o business pode patrocinar, mas talvez o business não pode patrocinar você nessa ocupação, né? Porque de repente seu background profissional não encaixa direito com o que a empresa tem, né? Então é muito mais profundo do que simplesmente falar o mínimo de requerimento que a empresa tem que ter. Não, perfeito. Agora vamos para o candidato a ser sponsorado.
Vamos lá. Por exemplo, grande pergunta. Para o 482, o que eu preciso para ser sponsorado? Eu preciso de skills assessment, profissão precisa estar na lista, o que eu preciso? Primeiro tem que ter uma ocupação na lista, né? O 482 ele tem uma lista específica do visto 482, né? A grande vantagem é que essa lista agora ela foi, não foi unificada na prática, né? Mas na prática não importa se você tem ocupação na lista de médio a longo prazo, de curto prazo, porque você vai poder ser patrocinado do 482 e você vai ter o mesmo benefício de poder chegar na permanência através do 86 depois de 2 anos. Né? Mas existe sim uma lista, então a ocupação da nomeação tem que estar naquela lista. Né? Então aquele velho caso lá do engenheiro e um restaurante. Né? Engenharia está na lista? Engenharia está na lista, mas não vai encaixar no restaurante. Né? Então a gente não vai poder fazer essa nomeação por mais que a pessoa tenha uma qualificação, uma ocupação na lista ali. Então tem que estar na ocupação na lista, tem que ter pelo menos alguma qualificação relevante para essa ocupação, né, no nível que a Austrália espera, e no mínimo, 2 anos de experiência nos últimos 5. Tá? Isso daí é fundamental. Sem isso, a empresa pode querer te patrocinar o quanto ela quiser, mas se você não tiver pelo menos 2 anos de experiência full-time nos últimos 5, e se você tiver trabalhado só part-time, a gente tem que dobrar esse valor, esse número, né? Então seriam 4 anos part-time nos últimos 5, ou 2 anos full-time nos últimos 5. Sem isso, você não pode ser patrocinado por mais que a empresa queira. Né? A empresa ela não pode ultrapassar a legislação. A nível de inglês, tem que ter um nível que eles chamam de vocacional, que se a gente for falar nos testes é 5 em todas as bandas do IELTS, ou 36 no PTE, né, no Pearson. Que mais? É isso. Basicamente, o mais importante é uma qualificação relevante, 2 anos de experiência e o nível de inglês mínimo, conforme o visto pede. Entendi. Então, para o 482 e para o 186, você não precisa do skills assessment, mas você precisa de experiência. Vamos só fazer um parênteses aqui. Normalmente, para o 482 não precisa de skills assessment. Existe um grupo de ocupações pequeno que, dependendo de onde for o seu passaporte, pode ser que você vá precisar de um skills assessment. Então, eu vou dar um exemplo. Um carpinteiro brasileiro, né, ele vai precisar de um skills assessment porque tem uma lista específica que faz uma junção ali da ocupação de carpintaria com o passaporte do Brasil e fala, ok, para isso daqui você vai precisar do skills assessment de carpinteiro. A não ser que tenha uma qualificação australiana. Então, aí naturalmente não precisa de skills assessment, mas pode ser que sim, mas é um pouco mais raro. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Então, perguntei, na verdade, para o 482 e para o 186, né, para os dois processos. Sim. O 186, ele tem 2 tipos de visto 186. Né? Tem o 186 Transition, que é quando a pessoa está no 482, que é o que a gente está conversando hoje, né? A pessoa está no 482, ela fica 2 anos desse visto com o mesmo empregador e ela faz a transição para o 186. Esse 186 não vai precisar do Skills Assessment. Tá? Existe um outro caminho do visto 186, que é o Direct Entry, que a pessoa não passa pelo 482 e vai direto para a residência permanente. Esse precisa de Skills Assessment. Porém, a lista do 186 não está mudando até onde a gente sabe. Ou seja, ali, para fazer essa transição direta, é só realmente com a ocupação na lista de médio a longo prazo. Entendi. E aqui é ter muita experiência. Tá, vamos lá. Idade limite. Acho que o pessoal está perguntando bastante também sobre a idade. Por exemplo, o 482 ele não tem limite de idade, correto? Exato. Agora, para fazer a transição para um 186 e para a residência permanente, tem um limite, que são os 45 anos. Sim. Quando que é o limite para eu entrar num 482 para conseguir chegar numa residência? Exatamente, isso é muito importante, né? Por mais que a gente fale, olha, a idade limite para você entrar na residência permanente é 45, que na verdade não é 45, é 44, né? Porque se você fizer 45, você já não está mais elegível, né? Então, se você pensar que você vai ter que ficar 2 anos no visto 482 para depois chegar no permanente, e você tem que estar com menos de 45 no permanente,
Ou seja, a idade limite para você entrar no 482 é 42 anos, 11 meses. Né? Porque se você tiver nos 43, quando o seu visto 482 for aprovado, você ainda vai ter que ficar 2 anos nesse visto, aí vai estar 43. Quando você passar dos 45, é que você vai estar elegível para o 186. Então aí já não vai mais funcionar. E uma coisa muito importante, né? Como em caso de troca de empregador, o período zero, mesmo que você entrou no 482 com 42 anos, contando que, ok, entrei a tempo, ufa, né, daqui 2 anos vou aplicar minha residência permanente com 44, muito próximo do 45. Se no meio do caminho houver aí uma troca de empregador, seja porque você foi mandado embora, ou seja porque você decidiu trocar de emprego, você, infelizmente, quando você entrar nessa nova empresa, você vai ter que começar o período do zero, e aí você não vai mais conseguir atingir a transição antes dos 45. Aí a gente tem que conversar sobre outros caminhos para essa pessoa tentar usar o 482 de alguma forma, né? Talvez através do right entry, dependendo da ocupação dela, ou de uma nomeação estadual, um skill visa, mas a transição do 482 para o 86 só vai ser possível caso a pessoa entre no 482 antes de completar 43 e fique 2 anos dessa mesma empresa antes de poder fazer a transição para o 86. Não, beleza. Vou voltar um pouquinho a outro assunto sobre o inglês. Para o 482, você falou para a gente que é o Competent English, né? É o vocacional para o Vocacional, desculpa. 482. Isso, E para o isso. 86? Então, o 86 tem que aumentar um pouquinho a nota, né? Então, quando você está no 482, tudo que você precisou mostrar é um inglês vocacional, 5 no IELTS ou 36 no PTE, em todas as bandas. Já para o permanente, o 86, depois dos 2 anos, aí aumenta de 5 no IELTS, aumenta para 6, né? Em todas as bandas do IELTS. Ou no PTE, que era 36, aumentou para 50, tá? Que é o inglês competente. Competent English, né? Então tem que aumentar um pouquinho o nível de inglês aí. A gente está falando bastante de idade, também estamos falando do nível de inglês, né? Isso a gente está falando do 4 e do 2 mais comum, o tradicional ali, né? Aquele lá da lista de médio a longo prazo, curto prazo. Não é específico, ou então não abrange as exceções que são os DAMAs, né? Os Labor Vai Agreements, falar como o ainda Age hoje disso. Care. A gente vai chegar lá, mas é só Vai para as chegar lá, vai pessoas chegar lá. saber, Calma lá que a gente chega lá. saber que existem exceções, mas não é o natural que a gente está conversando aqui. Beleza. E para sponsor, tem cota no ano? Tem área regional? Como é que funciona essa parte? Então, é isso que vai ser uma grande, não é dúvida, né? Mas uma coisa que eu vou estar bastante curioso, né? Porque a imigração, ela diminuiu bastante a cota dos skill visas, né? Porque eles falaram, olha, temos muitos vistos em processamento, a gente tem um limite de quantos vistos a gente pode dar por ano, então aí eles convidam menos, né? O sponsor, ele também tem uma cota, ele também tem um limite de quantos vistos de sponsor a imigração pode aprovar em cada ano, né? Isso aplica-se também no visto de sponsor. Qual que é a diferença? No visto de sponsor, você não precisa esperar a imigração te convidar. Se o seu empregador quiser e você cumprir os requerimentos, a posição for genuína, tudo que a gente conversou até aqui, você pode ir lá e submeter a sua aplicação. Então é muito mais difícil de a imigração controlar o número de pessoas que estão pegando esse visto. Né? O que pode acontecer, né, para o próximo ano, ou como o governo vai lidar com essas mudanças do 4.2, que naturalmente vai ter mais pessoas se qualificando para o visto de sponsor permanente, né? Talvez eles vão fazer uma manutenção da diminuição das cotas, né? Então as cotas que diminuíram lá para o Skill Visa esse ano fiscal, elas podem ficar diminuídas para sempre, porque agora eles estão processando mais visto de sponsor, porque está mais fácil pegar sponsor agora, né? Então talvez essa cota menor do Skill Visa, talvez ela se permaneça, né? A gente não sabe, vamos ter que ver como que a imigração vai lidar. Uma outra coisa, caso eles decidam voltar com o Skill Visa de uma forma, né, com um número maior, eles vão ter ainda assim vão ter um limite de quantos vistos de sponsor eles podem aprovar por ano, né?
tem duas coisas que até me preocupam um pouco, mas são possíveis. Uma é o maior critério, eles começaram a ficar mais chato, né, na análise, né? Eles vão começar a pegar qualquer vírgula errada para, não, isso aqui não passou, isso aqui foi negado, tal, tal, tal. Isso é um pouco preocupante até porque a gente não quer que as pessoas também entrem no visto de sponsor para depois terem os seus vistos recusados, só porque a imigração tá com uma limitação e elas não podem aprovar um certo número de vistos de sponsor no ano, né? E uma outra opção, a gente não sabe qual dessas opções a imigração vai acabar utilizando, vai ser a mesma coisa que estava acontecendo até agora, um aumento muito grande do tempo de processamento. Porque se a imigração ela recebe 150 mil aplicações, só que ela só pode aprovar 50 nesse ano, ela vai aprovar 50 nesse ano, 100 ela vai jogar para o ano que vem. Aí no ano que vem ela vai receber mais 150, ela vai aprovar 100, aí 300 ela vai jogar para o ano seguinte. E assim vai ficar esse acúmulo gigantesco que vai chegar uma hora que a bomba vai estourar, né? Então, eu não sei como que a imigração vai lidar com essa limitação do visto de sponsor, sendo que mais pessoas possivelmente devem ficar elegíveis e eles vão ter que controlar o número. O meu palpite, mas é só palpite, eu não li em lugar nenhum, é que eles devem aumentar o número de vagas para visto de sponsor e talvez diminuir os vistos de pontuação, né? Porque o visto de pontuação é muito fácil de eles controlarem. É só eles convidarem menos, porque, bom, a gente recebeu muita aplicação de sponsor, então a gente não vai poder chamar muita gente de forma independente. Mas a gente não sabe como que isso vai ser lidado pela imigração. Quem sabe, né? Eles aumentam todos os números aí, começam a processar mais vistos permanentes. Então, o ano que vem vai ser um ano de bastante mudanças. A gente vai ter que ficar bem atento aí para ir atualizando o pessoal do que está por vir por aí. Com certeza. E, pessoal, continue acompanhando o Instagram da Seven, nossas redes sociais, a gente está sempre informando. Saiu novidade, a gente está postando, fazendo análise, live, para manter todo mundo o mais informado possível. Ainda na parte de elegibilidade, eu quero entender uma coisa sobre dependentes. Por exemplo, dependentes, eles precisam de inglês, a empresa é obrigada a incluir no visto, como é que funciona isso? Quando você vai pegar um visto de trabalho, né, é igual um visto de estudante, né? Então, normalmente, se você tem uma família e a família está vindo aqui para te acompanhar, né, você inclui ela no seu visto, né? Naturalmente, você inclui ela no seu visto, né? O visto de sponsor, só para voltar um pouquinho e esclarecer, o visto de sponsor não é um visto para beneficiar as pessoas, né, os trabalhadores. O visto de sponsor é um visto para beneficiar as empresas, né? Então, o propósito do visto de sponsor ok, as empresas australianas têm certas demandas de mão de obra que elas não conseguem suprir com a mão de obra local. Como que a gente resolve isso? Deixando essas empresas pegarem pessoas de outros países e patrociná-las num visto para elas poderem, temporariamente, essa pessoa poder trabalhar aqui com ela e suprir essa demanda. E se, né, agora com esse propósito, depois deixar a pessoa ficar aqui como agradecimento, talvez, por ela ter cumprido essa demanda, né? Então, numa empresa, ok, eu tenho uma demanda na minha empresa e eu preciso de um trabalhador. Eu não encontrei no mercado local. Eu vou chamar o Rafael. Tá, o Rafael, ele topou vir trabalhar comigo, né? Não, não é o caso, mas assim, é um exemplo, né? O Rafael topou trabalhar comigo. Eu, logicamente, como eu preciso dos skills dele, eu vou deixar ele incluir a sua família nesse visto. Eu normalmente não vou excluir essa possibilidade, porque eu preciso dos skills do Rafael. Eu nunca vi uma empresa se negar a incluir os familiares de um funcionário que eles estão patrocinando. Primeiro, que não tem muito problema para eles, né? Eles não estão... Eles estão patrocinando, né? Na palavra correta, né? Mas não é um patrocínio como os parentes daquele funcionário não vão trabalhar para a empresa, né? A empresa não vai ter que pagar o salário desses parentes. A empresa não vai ter nada de grandes obrigações com eles, né? Então, eu nunca vi nenhuma empresa se negar, mas sim, a empresa tem que autorizar a inclusão da família do funcionário no visto de sponsor. Porque, no final das contas, né, o propósito do visto de sponsor é o benefício da empresa, né? Suprir a demanda através desse funcionário que precisa estar aqui com a família. Uhum. E precisa de inglês? Pro 482 não.
né? Para o 482, os familiares não precisam de nível de inglês. Para o visto permanente, que é um 86, depois de 2 anos, né? Aí todo dependente maior de 18 anos precisa provar um nível que chama Functional English, inglês funcional, que é um nível baixo, assim, é um 4,5 no IELTS, né, na média do IELTS, ou 30 na média do PTE. É um nível baixo e às vezes até dá para, se a pessoa estudou aqui um curso vocacional, dependendo do curso, a gente até pode pegar isenção. Isso daí até tem a possibilidade de um pagamento de uma taxa lá, alta, né? Mas caso os parentes não possam atingir essa nota mínima, eles ainda têm a possibilidade de ser patrocinados, inclusos no visto do funcionário, caso eles paguem essa taxa. Beleza. Vamos falar um pouquinho do processo agora. Acho que é uma pergunta que a gente já falou um pouquinho, mas vamos voltar a ela. A partir de que momento os 2 anos por PR, via 482, né, para a transição para o 86, começam a contar? É da hora que eu aplico o visto? É a hora que eu começo a trabalhar com a empresa? Que momento começa a contar? Legal, essa é uma boa pergunta, porque é muito importante esses 2 anos, não pode querer pular, né? Falar, não, já deve ter dado aí, vamos. Não, a gente tem que ter a data certinha, tá? Os 2 anos começam a contar depois do visto aprovado e depois o funcionário começar a trabalhar full time. Quando os dois acontecerem, né? Quando o funcionário começar a cumprir os requerimentos daquele contrato que foi enviado para a imigração no visto 482, após a aprovação desse visto, esses 2 anos já começam a contar. Então, por exemplo, se você está trabalhando full time na empresa, né? Você está, de repente, no Graduate Visa, algum outro visto que permita você trabalhar full time. Você está trabalhando full time com a empresa, aprovou o visto 482, então a gente vai começar a contar a partir desse momento que aprovou o visto 482, vai dar 2 anos a partir daí. Ou um outro cenário, né? Você estava trabalhando só part-time, e aí você foi para o Brasil, passou férias, aí o visto saiu, e você não continua part-time, e aí depois de um mês você volta para a Austrália, e aí sim começa a trabalhar full-time, a gente vai começar a contar os 2 anos a partir do momento que você começou a trabalhar full-time após a aprovação do visto 482. Então é na aplicação, não é na aprovação da nomeação da empresa, após o visto 482 ser aprovado, caso você já esteja trabalhando full-time. Beleza. E, por exemplo, eu já estou no 482 e vou completar 2 anos antes das regras virar. Qual que é a minha solução? O que eu tenho que fazer? Ou vou completar em fevereiro, ou março, mais para frente, assim. Se eu já completar 2 anos, essa regra nova vale para mim ou vale só para quem é aplicado daqui para frente? Como é que funciona? Vai valer, né? Se você já está no 482, se você já está próximo de completar 2 anos, né? Se você completar 2 anos após o dia 25 de novembro, pode já pensar em aplicar um 86, né? Desde que cumpra aí todos os requerimentos. Se você já completou 2 anos, muitas vezes você estava esperando ali os 3 anos, né? Porque hoje em dia, como é 3 anos, tinha muita gente que já tem 2 anos completos, mas estava esperando o terceiro ano, né? Porque era a regra antiga. Não precisa mais esperar. A partir do dia 25 de novembro, a legislação entra em efeito e aí a gente já pode começar a aplicar o 86. Então, vai começar a valer a partir do dia 25 de novembro para todo mundo que completar 2 anos de trabalho, independente de quando entrou no VIS 482 e esses 2 anos começaram a contar. Beleza. Então, você que está nessa situação, é só procurar a Seven Migration, a gente pode te ajudar. Se você já completou esses 4 anos, está em vez de completar, a gente pode conversar. Uma coisa que é legal de falar é que o dia 27 de novembro é um sábado. 27 não, desculpa, o 25. É um sábado, né? Então, provavelmente, acho que as coisas vão começar a tomar mais forma, talvez, na segunda, dia 27, né? E quando a gente fala de data, sim, esse calendário fala, mas é um é, sábado, né? é bastante comum a Austrália colocar as mudanças de regra num sábado. Por quê? Eles precisam atualizar o seu sistema, né? Então, do sábado para o domingo, né? Então, da sexta para o sábado, normalmente, provavelmente vai ser da sexta para o sábado, vai ser sexta, meia-noite, de sexta para sábado, meia-noite e um, né? É quando normalmente a Austrália tira o sistema do ar, né? Faz as atualizações e aí já volta com as mudanças, né? Porque, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma aplicação de nomeação da empresa, né? E se a pessoa não está com 3 anos completos já, o sistema não vai deixar a gente seguir.
né? A partir do dia 25 de novembro, o sistema vai ter que deixar a gente seguir, mesmo a pessoa não tendo completado 3 anos, vai ser 2 a partir daí, né? Então, a Austrália usa o fim de semana que menos pessoas estão usando o sistema da imigração para fazer aplicações, para tirar o sistema do ar e aí colocar em prática as mudanças. Para esses vistos, é sempre primeiro a nomeação, né? Você tem que entrar com a nomeação, depois a aplicação do visto. Vamos supor que eu estou num visto de Isso. estudante. Meu visto está para vencer, vai vencer em 2 semanas e eu consigo um sponsor. Por exemplo, então, se eu recebo a nomeação, aplico a nomeação, isso não é um visto válido, né? Eu preciso esperar. Não, Só não como é que funciona? aproveitar para explicar o que é uma nomeação, né? Porque a gente fala de nomeação, muitas vezes as pessoas não entendem. Então, como que a empresa te patrocina, né? A empresa, ela faz uma aplicação dela, que chama nomeação, falando, eu quero patrocinar tal funcionário. É a empresa que pede para a imigração para patrocinar você, né? E, ao mesmo tempo, o aplicante pode ir lá fazer a sua aplicação de visto falando, olha, estou sendo nomeado para essa empresa aqui, tenho a experiência, tenho o nível de inglês, tenho as qualificações que vocês precisam, né? Então, as duas aplicações elas podem ser feitas ao mesmo tempo, desde que primeiro a gente submeta a nomeação. Se quiser 1 hora depois, né, 5 minutos depois, a gente pode submeter a aplicação do visto em cima, né? As duas vão ter que ser feitas a partir do dia 25 de novembro, ou talvez 27, né, de forma mais prática, para ser válidas, né? Então, mas assim, não dá para a gente preparar nada antes, porque a gente precisa primeiro olhar a legislação, né, para entender o que eles mudaram, porque por enquanto é muito assim, olha, estamos mudando isso, mudando isso. Primeiro a gente tem que ver a legislação passada ali para entender, e a partir daí falar, legal, então confirma aqui que você é elegível, a empresa vai fazer a nomeação, então é legal esperar de qualquer forma o dia 27 aí para a gente tirar um tempinho, dar uma analisada, uma estudada, ter certeza que não mudou nada além do que eles estavam falando, para a gente a partir daí do dia 27 começar a preparar as aplicações de acordo com as novas regras. Perfeito. Vamos lá, para outro cenário agora. Vamos imaginar assim, eu estava num 482, fiquei nesse 482 por 2 anos, mas por algum motivo resolvi trocar de visto, fui para um 494, por exemplo, alguma coisa. Eu sou elegível a fazer essa transição para o 86 porque eu já completei 2 anos no 482 ou por ter trocado de visto não sou mais? Para você poder aplicar um visto 86, você tem que estar no visto 482. Não tem como você estar em outro visto, tá? Então, a pergunta é bem simples assim, se você está em outro visto, você não pode mais aplicar para o 482. Talvez, dependendo do cenário, a gente possa aproveitar esses 2 anos, ou parte desses 2 anos, caso você volte para o 482. Né? Então, se você estava lá, de repente você estava lá no 482 por 2 anos, aí você foi para o visto do Covid, ou foi para o estudante, e aí voltou para o visto 482, aí a gente pode fazer um cálculo ali para ver se a gente consegue aproveitar um pouco desses 2 anos que você já trabalhou. Eu vou ter que conversar caso a caso com cada cliente, caso isso aconteça, mas se você não estiver naquele momento no visto 482, você não pode fazer a transição para o 86. Talvez você possa fazer o Direct Entry, né, que é outro tipo do 86, mas também vamos ter que analisar caso a caso, porque as listas são diferentes. Perfeito. Vamos lá. Agora, para fazer essa transição do 482 para um 86, que é uma dúvida que muita gente tem. Eu preciso de uma nova nomeação do meu empregador para fazer essa transição? Como é que funciona essa parte? Isso é uma boa pergunta também, né? Porque o 482 exige a nomeação da empresa, né? Para você ser patrocinada naquele visto temporário. A 186 também vai precisar da nomeação da empresa, né? E a empresa também vai ter que concordar em te patrocinar, então ela vai querer te patrocinar. Tem que ser uma posição permanente, né? No 482, a empresa basicamente está falando, olha, estou pegando essa pessoa aqui para trabalhar nesses próximos anos aí comigo, né? Porque eu não achei outro australiano. E no 86 o discurso não, eu estou oferecendo uma vaga permanente para essa pessoa aqui com a gente, então aí por isso que a pessoa pega um visto permanente. Então tem que sim ter a nomeação do 86, assim como a empresa fez no 482. Sim. E depois que esse 186, por exemplo, eu passei os 2 anos do 482, a empresa topou me nomear para o 186,
Beleza? Por quanto tempo eu tenho que ter vínculo com a empresa depois do meu 186 aprovado, ou preciso de um contrato de algum tempo? Como é que funciona? Então, quando a gente vai fazer essa transição do 482 para o 186, vai fazer a aplicação do 186 para alguém que já está no visto 482, entre os documentos que a gente anexa, vai lá um contrato de trabalho de no mínimo 2 anos, que é ativado no momento que o visto permanente é aprovado, o visto 186 é aprovado. Então, existe um contrato que foi enviado para a imigração falando que essa posição vai se estender por mais 2 anos após a aprovação do 186, tá? Porém, só para esclarecer, né, as pessoas me perguntam muito isso, é uma das perguntas possivelmente mais comuns. Visto permanente é literalmente um visto permanente, né? O visto permanente não é cancelado, a não ser que você cometa um crime, ou você mentiu na aplicação, ou alguma coisa mais grave, né? Os 2 anos de contrato, ele é uma obrigação moral, né? Onde você se compromete com a empresa de ficar mais 2 anos lá com eles. A empresa fala, ok, eu vou te oferecer, eu vou manter sua vaga aqui por 2 anos. A imigração, se esse contrato não for cumprido até o final dos 2 anos, a imigração ela não vai intervir nem nada, ela não tem nenhum poder de cancelar um visto permanente só porque você saiu da empresa ou só porque a empresa te demitiu, né? Isso daí é uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas tentarem cumprir ao máximo possível os 2 anos do contrato, ou se forem sair antes de 2 anos, que saiam numa boa, né? Que saiam em comum acordo com a empresa, né? Mas é assim, é uma troca de favores, né? Porque você foi patrocinado pela empresa, você cumpriu 2 anos lá com eles, a empresa ela decidiu, aceitou te nomear para o vice-permanente, nada mais justo do que você cumprir a sua parte, né? Desse trato aí, e cumprir o contrato ao máximo possível, desde que a empresa esteja feliz com você, você esteja feliz da empresa. Claro que se a empresa estiver abusando, né, do seu trabalho, ou, né, não cumprindo suas obrigações legais, claro que você não tem nenhuma obrigatoriedade de ficar com eles. Beleza. Vamos lá. Voltar também a outra coisa que a gente já comentou, mas para deixar bem claro. Se a empresa falir no meio do caminho, se eu for demitido, se eu quiser trocar de empregador, esse tempo zero no 482? Zero. Né? Se você for demitido, vai tiver que trocar de empresa, se você, por qualquer razão, esses 2 anos não foi cumprido dentro daquela empresa, o período vai zerar quando você iniciar numa nova. A exceção é caso você esteja trabalhando numa posição, né? E essa empresa onde você está trabalhando, ela é vendida ou comprada, e essa nova empresa assume, mas ela te mantém, né? Te mantém tudo que conforme você estava cumprindo antes, mesma posição, no mesmo local, nome da empresa mesmo, estrutura, então, talvez aí a gente possa ainda justificar que não, é a mesma posição, só trocou ali a empresa, mas a posição é a mesma. Agora, lógico, se você estava trabalhando para uma empresa, num local X, uma posição assim, e aí você for para outra empresa que, né, não tem nada a ver, aí vai zerar assim que você começar e essa nomeação ou visto, né, com essa nova empresa for aprovada, é que a gente vai começar a contar os 2 anos do zero. Beleza. E se por um acaso eu completar meus 2 anos no 482 e a empresa não quiser me nomear para um 86, para o permanente, isso pode acontecer? Eu tenho uma saída? Então, o seu visto 482 ele pode ter de até 4 anos, né? Depois de 2 anos você fica elegível para a residência permanente, 186. A empresa não é obrigada a nomear você no 186, né? Isso daí normalmente é aquele negócio de compromisso também da empresa, né? Pô, eu tô aqui com você 2 anos, fui direitinho, foi um bom funcionário, né? Poxa, me ajuda também a me nomear no visto 86. A empresa não é obrigada, e se eles decidirem bater no pé e falar que não vão te nomear no visto permanente, não tem muito que você possa fazer. Você vai ter que conseguir uma outra solução. Talvez trocar de empresa ou buscar um skill visa através da sua pontuação, através de uma nomeação estadual, possivelmente. Mas é raro, né? As empresas normalmente elas aceitam fazer a nomeação do 86 depois
do período cumprido no 482 direitinho, desde que você foi um bom funcionário, tudo, né? Mas não existe nenhuma garantia que a empresa vá te patrocinar. Beleza. E voltando à pergunta anterior, tem um pessoal perguntando assim: ah, beleza. Se trocar de emprego, se for demitido, zero. Se eu for promovido dentro da empresa, isso afeta de alguma forma? Se mudar minha função, se mudar, o que que eu preciso manter assim mesmo sendo promovido? Isso também é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso, né? Porque quando você é patrocinado no 482, você é patrocinado por uma ocupação que está na lista de demanda, né? Você não pode trocar de ocupação, né? Se você trocar de ocupação, você tem que aplicar para o novo visto 482, para aquela nova ocupação. Então, se você for promovido, a gente só tem que ver se a função, a descrição do seu cargo mudou o código da ocupação na lista, né? Então vamos pensar em alguns exemplos que você era sei lá, um técnico técnico mecânico, né? Só que você estava trabalhando ali como técnico mecânico, só que você tem bacharel de mecânica, tem experiência como bacharel de engenharia mecânica, e você foi promovido para engenheiro. Engenheiro mecânico é uma ocupação diferente de técnico de mecânica. Então, realmente tem que fazer uma troca do visto, né? Você não pode fazer uma função diferente daquela que você foi nomeada para aquele visto. A exceção vai ser se o seu cargo só foi assim, aumentou um pouco o nível de responsabilidade, mas o que você faz assim é o mesmo, né? Então, nesse caso, eu não vejo como, vamos supor que você é um soldador, você foi promovido para supervisor de solda, mas você continua ali atuando, né, naquela mesma função, fazendo a mesma coisa. Então, aí provavelmente a gente vai conseguir usar a mesma ocupação para não zerar os 2 anos. Mas se houve a troca da ocupação, essa nova ocupação é um novo código de ocupação na lista de demanda, aí tem que ser feito uma nova nomeação, um novo visto, e o tempo dos 2 anos vai zerar. Entendi, não, beleza. E numa época, vamos falar uma época pós-Covid, que muita gente trabalha online. Eu posso ser sponsorado e morar num estado diferente da sede da empresa que eu trabalho? Olha, no visto 482, a empresa vai falar onde você vai trabalhar, né? Claro que se você está no visto 482 trabalhando online, o visto 482, qual que é o propósito dele? É porque a empresa tem uma demanda, né? E essa demanda ela precisa ser suprida por um trabalhador que esteja na Austrália. O visto de 482 seu serve para você estar na Austrália trabalhando nessa ocupação. Se a empresa fala, olha, meu funcionário vai trabalhar 100% online, não vai fazer muito sentido a imigração falar, tá, mas por que então você precisa de que ele esteja na Austrália? Então não precisa dar o visto para ele, ele pode ir para o país dele e continuar trabalhando, né? Então, 100% online eu acharia um pouco complicado fazer uma nomeação, é, a não ser que exista uma justificativa porque você está naquela cidade. Então vamos supor uma empresa de Sydney que tem uma quantidade muito grande de clientes que estão em Adelaide e aí você é um vendedor que precisa estar em Adelaide porque você precisa visitar aquelas empresas, você precisa visitar aqueles clientes, fazer aquelas vendas. Aí, tudo bem, né? Porque aí você pode chegar e falar, não, nossa sede é em Sydney, nosso funcionário precisa estar em Adelaide porque ele precisa atender os clientes de lá. Aí tudo bem, né? Mas se você trabalha de online e não tem nenhuma justificativa para você estar na Austrália, talvez a imigração possa falar, então para que você precisa do visto para essa pessoa? Beleza. Vamos falar agora para o pessoal com mais de 45 anos ou perto de 45 anos. Essas mudanças de regra, elas também valem para quem conseguiu seu 482 por meio de um Labor Agreement como o DAMA, como o Wage Care Labor Agreement? Como é que funciona para esse pessoal chegar na residência permanente? Então, o Labor Agreement ele é uma exceção à regra, né? Então, o DAMA é um dos Labor Agreements existentes, né? Tem o Wage Care, tem o Agricultural, né? Tem outros Labor Agreements, mas todos eles são exceções à regra, né? O Labor Agreement ele tem suas características próprias, né? Ele também é a transição do 482 para o 86, tudo direitinho. Uma coisa aí que vai mudar agora no dia 25 de novembro, que vai se aplicar a todos os Labor Agreements também, inclusive os damas, é essa diminuição de 3 anos para 2.
né? Então, esses 3 anos do 482 para o 86 vai passar para 2 anos, independente se você está na lista de médio a longo prazo, curto prazo, ou até mesmo num DAMA, Labor Agreement, etc. Então, isso vai mudar, inclusive, para o DAMA. Agora, a questão da ocupação, né, estar na lista de médio a longo prazo, curto prazo, não se aplica ao DAMA, porque o DAMA tem suas listas próprias, né? O Labor Agreement, ele cria suas próprias listas. Então, nesse caso, não tem muito sentido no Labor Agreement, porque grande parte aí dessas ocupações na lista de curto prazo, que estavam sem caminho para a residência permanente através do 42, já tinham caminho residência permanente no Labor Agreement, mas um benefício bem bom aí que os Labor Agreements e os DAMAs vão ter, que é equivalente ao que está tendo agora no para todos os itens no dia 25 de novembro, é a diminuição da transição do 4.2 para o 8.6 de 3 anos para 2. Não, beleza. Ok, vamos começar agora umas perguntas mais gerais do pessoal, né? O pessoal mandou bastante pergunta antes, está mandando agora também. Eu posso ter outros trabalhos se eu for sponsorado por uma empresa? Eu posso trabalhar em outros lugares? Boa pergunta. Boa diferente? pergunta. Também outra boa pergunta também a gente recebe bastante. Não pode. Plain simple que não. Se você está patrocinado por uma empresa, o seu visto vai vir, isso o 482, tá? O 494 também, mas o 482 que é o que a gente está focando hoje. O 482 vem com uma restrição para você trabalhar por qualquer outra pessoa, inclusive para você mesmo. Então, se você está patrocinando o visto 482 para uma empresa, naquela função, você não pode trabalhar para outra empresa e você não pode trabalhar em outra função. Tá? Quando você receber a nomeação do 86, que é o permanente, o seu visto for aprovado, aí você é residente permanente. Aí o seu visto não vem com nenhuma restrição. Você basicamente pode fazer o que você quiser. Né? Espera-se que você vai cumprir aquele contrato com a empresa, mas isso não restringe que você saia, troque de empresa, trabalhe em outra ocupação, trabalhe para um segundo emprego, faça Uber, não importa. Mas no 482 não pode fazer Uber, não pode fazer freelance, não pode fazer nada a não ser aquele trabalho que foi proposto ali no visto 482 para você. Perfeito. Outra pergunta aqui, que a gente recebeu bastante, sim. Perdi o emprego, beleza, a gente sabe que zero tempo. Eu tenho um tempo para achar um outro emprego, alguma coisa, um outro empregador para me manter na estrada? Se não, quanto tempo é? Então, isso é uma outra coisa que a gente está aguardando aí o dia 25 de novembro, porque hoje em dia, a pessoa, quando ela sai da empresa, ou quando ela é mandada embora, por qualquer motivo, ela tem 60 dias para conseguir um novo empregador, tá? Um novo nomeador, para o visto 482 dela. A imigração, entre vários anúncios aí que eles fizeram esse ano, eles falaram que eles iriam aumentar esses 2 meses, esses 60 dias, para 6 meses. Porém, não está no anúncio do dia 25 de novembro. Então, a gente tem a expectativa que esses 60 dias de troca de empresa, ele vai aumentar para 6 meses, mas não deve vir no dia 25 de novembro, agora com esse pacote que está focando mais a possibilidade de qualquer ocupação no visto 482 fazer a transição para o 86 e também a diminuição de 3 anos para 2. Beleza. Vamos aqui. Outra pergunta por exemplo, se a mulher ficar grávida durante o tempo do 482, esse tempo da licença é subtraído dos 2 anos? Como é que funciona? Quando a pessoa, se você está no visto 482, você é um residente temporário na Austrália, né? Então você tem ali a licença, onde você pode se licenciar do trabalho, né? Mas não existe ali aquela licença maternidade que a gente está acostumado no Brasil, que você é pago pela empresa, né? Então, se você teve que fazer 6 meses de licença maternidade por qualquer motivo, esses 6 meses vai ser subtraído dos 2 anos. A gente não vai poder contar na contagem, né? Então, se você tinha um visto de 3 anos e ficou 6 anos parado por causa da licença maternidade, a gente tem que esperar você completar 2 anos, mesmo que seja 1 ano e meio para os 6 meses, mais 6 meses depois que você voltar ao trabalho, para cumprir os 2 anos. Mas a gente não pode contar nenhum período de licença, seja maternidade, seja nem se você falar, vou para o Brasil de férias, só que eu só tenho 4 semanas de férias e eu quero ficar 6 semanas, só que 2 semanas vão ser não pagas, a gente tem que subtrair essas 2 semanas da contagem dos 2 anos. Beleza. Outra dúvida que a gente tem aqui,
Existe algum impedimento de eu passar direto de um COVID Visa, um 408, para um visto de sponsor, para um 482? Não, nenhum. Não, não tem nenhum impedimento. Qualquer, qualquer pessoa na Austrália, desde que tenha um visto válido, ela pode entrar no 482, pode ser patrocinado por uma empresa. A exceção é caso você tenha tido visto recusado, e aí você vai ficar impedido de fazer uma aplicação dentro da Austrália, né, dependendo do visto que você tiver. Mas não, a não ser que o seu visto venha com uma restrição que não permita você fazer nenhuma aplicação, desde que você não tenha nenhum impedimento no seu visto atual, nada te impede de fazer a aplicação do Uhum. 482. Relacionado à pergunta anterior, para ficar mais claro, por exemplo, desse tempo assim, dos 2 anos que eu tenho que estar no 482 para transicionar para um 86. Vamos supor que no meio desses 2 anos eu tirei 3 meses de férias por algum motivo. Esses 3 meses eu tenho que trabalhar, são de tempo trabalhado ou as férias, como elas entram nessa conta dos 2 anos? Tudo que é pago, a gente conta, não pago, a gente não conta. Então, é basicamente isso. Né? Então, se você tirou 3 meses de férias, só que uma foi paga e duas foram não pagas, esses 2 meses a gente não vai contar, esse um mês pago a gente pode contar. Uhum, perfeito. Outra pergunta que a gente teve aqui, eu posso aplicar para um Skill Visa enquanto eu estiver no visto de sponsor? No 482, sim. No 482 você pode aplicar para o Skill Visa. No 494, que é o regional, mas também não é muito nosso foco, não. Não pode você ficar restrito ao 494. E o 86 não faz sentido você aplicar para o Skill, você já é residente permanente. Sim. Né? Mas o 482, não, nada te pede, é até o caso, né? Porque você está no 482. Não existe uma garantia que a empresa vai te nomear no 86. Então, se você puder fazer um caminho para o Skill Visa, estando no 482, até para encurtar esses 2 anos, de repente você conseguir 6 meses, um ano já um convite para o Skill Visa, melhor para você. Né? Eu recomendaria, assim, entrar no Visa 482, mas não descartar um possível Skill Visa, né? Então, se você está sendo patrocinado pelo 482, vamos ainda conversar se não dá para a gente usar o 482 para você poder chegar no Skill Visa mais rápido. O 482 tem muita ajuda também no processo de Skill Visa, porque permite você trabalhar full time. Tem vários estados, por exemplo, Northern Territory, Queensland, South Australia, que obriga a pessoa a estar trabalhando full time para poder ser elegível para o Skill Visa, o que impede que qualquer pessoa no visto estudante o faça. Então, o 482, o visto sponsor, pode ser o caminho para você chegar no Skill Visa. Perfeito. Vamos lá. Já que a gente falou do 494, vamos só passar bem por cima. Qual que é a diferença dele para o 482? A gente falou um pouquinho no começo da live, mas algumas pessoas estão perguntando de novo. Então, o 494 é um visto, tem similaridades com o 482, né? A única coisa é que para quem conhece um pouquinho de Skill Visa, ele é um casamento entre o 482 e o 491, né? Então, tem alguns benefícios do 494 e alguns malefícios, né? Um dos benefícios do 494, alguns benefícios do 494 é que a pessoa tem o seguro saúde público, Medicare, né? No 494. O 482 a pessoa tem que pagar um seguro privado. O 494 tem uma coisa muito bacana que ele não zera, né? Então, quando você está no visto 494, você trabalhou por 2 anos para uma empresa, precisou trocar de empresa, você não precisa voltar atrás, começar do zero quando você começar na nova empresa. Qual que são as questões mais desvantajosas do 494 em relação ao 482? Primeiro, o 494 demora 3 anos para você chegar no visto permanente dele, que não é um 86, é um 191, o mesmo do 491. Então, são 3 anos para você chegar no PR através do 494. Mas também tem essa vantagem de não zerar. Tá? E que mais? E ele não permite você aplicar para nenhum outro visto. Uma vez que você está no 494, seu caminho é o 191 daqui a 3 anos. Não tem outra alternativa. Não adianta você casar com australiano, não adianta você ser chamado de Skill Visa, porque a gente não vai poder aplicar e você não vai poder pegar o visto permanente antes dos 3 anos. Então, para certas pessoas faz sentido, para certas não. Mas o mais importante do 494 é que ele é um visto 100% regional. Se você não estiver na área regional, você não pode nem considerar o 494. A sua posição
né, tem que estar localizado numa área regional. Perfeito. Pessoal, muitas perguntas aqui. A gente já está passando de 1 hora de live. Vamos fazer aqui mais algumas. Eu vou tentar responder quase todo mundo aqui no inbox. Eu sei que muitas perguntas acabam sendo muito pessoais, então, assim, para elas, a gente vai recomendar realmente uma consulta com os nossos agentes, coisas muito específicas sobre a aplicação e tudo mais. No mais, assim, a Cyber Migration está sempre aberta a tirar suas dúvidas. Caso específico, obviamente, né, por conta até do código de conduta do agente de imigração, a gente precisa indicar sempre para um agente. Tá? Vamos lá. Cláudio, mais uma perguntinha aqui. 482 você falou que tem uma lista, 186 tem uma lista, certo? Vamos supor que eu estou no 482, mas a profissão não está na lista do 186. Existe essa chance? Se a profissão sair, o que acontece? Isso daí é uma coisa que é uma das mudanças também, a gente não menciona muito, porque normalmente, né, mas até então, até hoje, se você está no 482, você pegou esse 482 por causa que tinha uma lista, né, a sua ocupação estava na lista 482, o 186 ele também tem uma lista. Tá? Se você está no 482 e a sua ocupação sai da lista do 86, você não ficaria elegível a ser nomeado no 186. Isso é uma das coisas que está vindo agora no dia 25 de novembro para mudar. Então, qualquer pessoa do 242 vai poder ser elegível para fazer a transição para o 86, porque o 86, transição, não vai ter lista. O único 86 que vai continuar tendo lista é o Direct Entry, né, que possivelmente vai ser a lista de médio a longo prazo, como é hoje, que não é anunciado nada, nenhuma mudança a esse respeito. Mas o transição, né, o 86 transição, não tem risco da sua ocupação não estar na lista se você já está no visto 482. Perfeito. Aqui, algumas perguntas mais básicas. Salário mínimo para ser sponsorado? 70 mil. 70 mil, mas não basta ter um salário de 70 mil. Né? Tem que estar 70 mil, mas também tem que estar na média do mercado. Então, lógico que 70 mil faz sentido para algumas ocupações, outras não. Né? Se você está sendo patrocinado como, sei lá, médico, né, 70 mil não vai fazer muito sentido para você. Né? A gente vai ter que explicar para a imigração um salário e a gente vai ter que mostrar qual que é a média do mercado e a gente vai ter que provar para eles que o seu salário está de acordo com o que a média paga. Mas menos de 70 mil, só labor agreement. Perfeito. Sobre a empresa, por exemplo, a empresa quer me sponsorar, ela tem que anunciar essa vaga por algum tempo ou não? Sim, para brasileiros, sim. Grande maioria das vezes, sim. Tem certas nacionalidades que ficam isentas, né, mas os britânicos, japoneses, algumas nacionalidades eles têm algum acordo entre países, mas brasileiros sempre tem que anunciar a vaga por 4 semanas. Perfeito. Para quem já está num 482 para adicionar dependentes depois, é possível? Por exemplo, já estou no 482 há 6 meses. Sim, é possível, a empresa precisa aceitar, né? Então, se a gente vai fazer a inclusão de dependentes no serviço 42 que já foi aprovado, a gente tem que pegar uma carta da empresa autorizando. Mas é possível sim. Perfeito. Aqui o pessoal que está mais no Brasil perguntando bastante, porque para o 482 você precisa ter experiência. Como comprova essa experiência? Por exemplo, a gente tem no Brasil hoje muita gente que trabalha não registrado. Como funcionaria para esse pessoal? É um pouco complicado, né? Porque não registrado é não evidência. A gente precisa mostrar a evidência dessa experiência, né? Então, se você está no Brasil e você não tem evidências da sua experiência, a gente não consegue usar, né? Porque a Austrália não vai aceitar a palavra de ninguém. Ela vai querer ver provas que você realmente teve essa experiência, a carta da empresa, comprovante de pagamento, muitas vezes imposto de renda, se você é autônomo, muitas vezes a carta do seu contador, a invoices, é, tudo que a Austrália espera, porque é o que eles praticam aqui. Né? Então, a gente tem uma lista de documentos que a gente pede, né? Mas se não tem as evidências, se não tiver pelo menos um comprovante de pagamento do seu salário, né, e seja um salário frequente, né, que justifique que realmente você estava trabalhando naquela ocupação de forma constante, a gente simplesmente vai ter que descartar essa experiência. Beleza.
A mesma coisa vale para estágio, né? Para comprovar, tipo, se tiver contrato. Estágio é caso a caso, né? Porque Uhum. estágio a gente tem que ver o que você fazia, se já era realmente na função, se era pago. A gente, muitas vezes, algumas vezes a gente pode contar estágio sim, mas a gente vai ter que entender, analisar ali o nível de responsabilidade, a remuneração, tudo para entender se a imigração vai enxergar como algo realmente daquela ocupação. Perfeito. Gente, como a gente está se alongando bastante aqui, já passamos de 1 hora, queria agradecer ao Cláudio primeiramente, agradecer a todos vocês que acompanharam. A live vai ficar salvada, ótimo, salva em todos os nossos canais, disponível no YouTube, a gente vai estar sempre respondendo as perguntas e tudo mais. Para fechar, Cláudio, última pergunta. Última pergunta não, última coisa. O que que você fala, que conselho você dá para essas pessoas que estão nessa situação que, olha, tem uma oferta de sponsor, tem uma chance, o que que eu faço? O que que você fala para eles? Então, muitas pessoas, né, antes mesmo de terem uma oferta de sponsor, elas ficam com esse conceito de, bom, mas eu estou no visto estudante, eu só posso trabalhar part-time, como que eu vou conseguir o sponsor? Olha, a gente faz muito visto de sponsor. É o visto mais comum da Cyber Migration, de longe, disparado. Tanto que a gente montou um departamento corporativo só para fazer visto de sponsor, pelo interesse das empresas em patrocinar. E grande maioria está no visto estudante no momento, né? Então, muitas vezes a pessoa manda 5 currículos, recebe uma ligação, e essa ligação a pessoa fala, mas você está no visto estudante, então eu não posso te contratar. E a pessoa acha que esse é o normal da Austrália. Não é, né? O normal da Austrália é, sim, você vai receber muitos nãos, você vai fazer várias entrevistas, muitas delas vão travar porque você está numa limitação de visto de trabalho, mas é importante você continuar insistindo, porque vai ter, entre muitos nãos que você vai receber, vai ter aquela pessoa que vai falar, tá, mas eu sou um sponsor aprovado, eu já fiz, esse sponsor eu conheço. Vamos conversar aqui porque eu me interessei em você. Depois a gente conversa sobre o visto em si. Porque a limitação do visto estudante é um ótimo incentivo para a empresa patrocinar. Né? Porque a empresa, se você já tem uma permissão para trabalhar full-time, para que ela vai te patrocinar? Se ela já vai ter você trabalhando full-time. Você estando no visto de estudante, é muito bom para a empresa, né? Tipo, é muito bom, porque serve exatamente desse incentivo de pensar, bom, eu vou ter que patrocinar essa pessoa se eu quiser que ela trabalhe full-time. E aí é uma negociação que é feita. Uma outra coisa muito importante é que a gente não pode encarar o visto sponsor como sendo um favor que a empresa está fazendo. Né? Nunca vai ser um favor. A gente tem que entender que a empresa tem que precisar de você. Porque se a gente, até nós aqui, né? Se alguém me pede para eu ligar para o empregador, para conversar com ele sobre o sponsor, e eu entendo que a empresa está mais é fazendo favor para o pessoa, eu já paro aí, porque não vai dar certo, porque a empresa ela vai meio fazer de tudo para atrapalhar, parece, né? Muitas vezes acontece isso. Então, realmente, você tem que entrar numa empresa, você tem que mostrar que você é fundamental para aquela empresa, para a empresa querer elas entrar com o processo de sponsor com você. Né? Então, é mais isso que eu diria de recado aí para as pessoas. Não deixem de se valorizar, se vender, não deixe de aplicar para as vagas, não deixe de fazer entrevistas, mandar currículo, você vai receber vários nãos, mas vai ter aquele que você vai receber uma chance e aí a gente vai começar a conversar sobre sponsor. Perfeito. Com essa mensagem, né? Nem tem mais o que falar, né? Só agradecer a todo mundo. Pessoal, muito obrigado pela audiência hoje. Assim que puder, a gente vai voltar com mais lives, mais informação para todos vocês. Muito obrigado por todo mundo. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo e por toda essa aula que você deu hoje. Imagina, obrigado pela mediação. Obrigado. Hein? Então, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal.